O título da mensagem de hoje é: Deus faz o humilhado gerar grandes frutos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, filho de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló, para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina, e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava como? Sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana a seu marido. Por que não come? Porque está tão triste. Não, será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Todos os anos Penina provocava Ana, a afrontava. Agora vamos lembrar, em que momento Penina afrontava Ana todos os anos? Desde o momento em que eles se preparavam para ir a Siló. Eu estive em Siló, e Deus abençoando, estaremos juntos lá também. E por muito tempo o povo de Deus se deslocava, e se desloca até hoje, festa dos tabernáculos, por exemplo, para ir adorar ao Senhor, para ir trazer à memória tudo que Deus já fez pelo povo hebreu, desde saída do cativeiro no Egito, a preservação no deserto, ao cuidado em cada estação, em cada tempo. E ir à casa de Deus deveria ser para todas as pessoas o que era para o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas há famílias que são como Penina. Quando é para ir para a igreja, vão brigando. Quando é para ir para um passeio, vão sorrindo. Domingo, acordar para ir para o culto é um sacrifício, mas acordar para passear é uma alegria. Vamos fazer uma viagem, todo mundo acorda mais cedo, ninguém fica com sono. Todo mundo está disposto. E para ir para o culto, uma guerra. Eu não estou dizendo que não somos humanos e que nosso corpo não tem dia que sente. Todo mundo passa por isso. Eu estou falando de um estado de espírito, e não da nossa natureza humana. Eu estou falando daquilo que vamos permitindo acontecer conosco ao longo do tempo. O ir à casa de Deus começa a se tornar algo que não deveria ser. Para Penina era motivo de provocar Ana. Agora é a hora de dizer: Ana, nós vamos chegar lá e o pessoal vai perguntar como é que está a família, e vão olhar para você e vão continuar vendo que até hoje você não tem filhos. Estamos indo adorar a Deus, o Deus que não te deu filhos. Estamos indo adorar ao Senhor, aquele que não te permitiu gerar. Olha que coisa terrível, alguém que diz que está indo servir a Deus, que diz que está indo adorar a Deus, e que até no ir servir a Deus, até no adorar a Deus, usa como pretexto para provocar alguém. Eu sou mais espiritual que você. Eu tenho mais dons do que você. A minha igreja é melhor que a sua. Olha, todos os meus filhos vão para a igreja. Olha, eu sirvo no ministério. E você? Nunca vai servir? Não é nada? Ana, apesar de sofrer ano após ano, continuava indo. Diga comigo, Ana. Continuava indo, mesmo sem sua maior bênção.
A maior bênção para uma mulher do povo de Deus é gerar filhos. E ela não tinha. Ela tinha o amor do marido a ponto dele dizer: Ana, eu te dou a melhor parte, Ana, você é a dona do meu coração, mas ela não tinha filhos. Ela não tinha sucessão, ela não tinha legado para deixar. Quando ela partisse, acabou. Está apagada da história. Não tem ninguém para dar continuidade. Só que mesmo assim, ela não deixava de adorar a Deus. E a Bíblia não diz que ela ia contrariada. A Bíblia não diz que ela ia revoltada com Deus. Pelo contrário. Diz que ela chorava por causa da provocação da Penina. Não por alguma queixa com Deus. Quantas vezes a nossa visão está desalinhada e uma bênção que nos falta faz a gente ficar indignado contra Deus? Quantas vezes, porque ficamos irritados, tivemos um dia difícil, hoje eu não vou para a igreja, porque meu dia foi difícil. Eu fico imaginando como é que Deus olha para nós e olha para a palavra que Ele nos deixou. E Ele fala assim: não é possível que o Rogério nunca leu que a Ana foi para a igreja, mesmo nos dias de dor e lágrimas. Porque se chega o dia de dor e lágrima, ele diz: não estou bom para ir para a igreja. As pessoas vão me ver assim. O que as pessoas vão pensar? A gente precisa voltar ao amor em que ir à casa de Deus é por causa dele acima de todas as coisas. E se alguém vai pensar ou deixar de pensar, pouco importa, eu vou estar diante de quem muda a minha vida de verdade. Ana foi derramar a alma dela diante de Deus, mesmo sabendo que as pessoas iam olhar e perguntar: cadê seus filhos? Não tenho, o que vão pensar? Mesmo sabendo que quando ela estivesse chorando, ela seria julgada como foi de embriagada, mas ela estava diante de Deus. Ou nós nos entregamos a Deus para estar diante dele, seja no luto, seja na dor, seja no sofrimento, seja na alegria, na conquista, ou não podemos dizer que somos dele de verdade. Porque pertencimento é isso. Você quer ver só? Quem aqui tem um veículo? É seu? Um carro, uma moto, alguma coisa? Bacana. Nos dias tristes, o veículo é de quem? É nosso? É meu também? Hã? É de quem? E nos dias felizes? E quando chove? E quando faz calor? Quando tua vida está maravilhosa? E quando a vida está ruim? Alguém aqui é de Deus? O eita significa que alguém já entendeu. Se é de Deus, vai para Ele. Mas me provocaram, mas lá vão zombar de mim. Eu sou de Deus, eu vou para Ele. Eu não tenho mais escolha, Ele me escolheu e eu estou feliz por isso. Jesus disse em João 15,16: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e nomeei vocês para darem muito fruto. Ana ia todos os anos, sabe por quê? Porque ela entendeu: Deus me escolheu para adorá-lo e eu não posso desonrar isso. É o maior privilégio, a maior honra da minha vida é servir a Deus. Então eu vou com a minha falta de filhos, eu vou com a humilhação que eu passo, eu vou com a provocação da Penina, eu vou com a dor da minha alma, mas eu vou. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, não de todos. E que se Deus não abreviasse esses últimos dias, ninguém conseguiria se salvar. Irmãos, por muito menos a gente deixa de ir à igreja, de servir a Deus, de honrar, de produzir fruto no chamado que Ele nos deu. Porque Ele não vai nos cobrar sobre ter ido ao culto domingo. Ele vai nos cobrar sobre termos servido onde Ele nos mandou servir. Cadê os frutos? Jesus um dia amaldiçoou uma figueira porque ela apresentou folhas, flores, e debaixo dela não tinha frutos. Mas não era tempo de frutos, então ela que não fizesse a propaganda: é melhor não votar do que não cumprir. Ela empenhou, ela se posicionou dizendo: olha, eu estou pronta para dar fruto. Quando Jesus chegou perto, não tinha fruto. Penina provocava Ana, uma pessoa que sai de casa para ir adorar a Deus, e o foco dela é só mostrar para os outros algo. Irmãos, Ana e Penina são perfis de pessoas que nós devemos e não devemos ser. Devemos ser como Ana e não como Penina.
Eu não vou à igreja para mostrar para os outros que eu sou melhor. Eu não vou contar o meu testemunho para esfregar na cara dos outros. Eu não vou porque um dia desacreditaram de mim e agora eu cheguei e vou pregar e todo mundo vai ver que eu cheguei lá. Porque tem gente querendo crescer só para esfregar na cara dos outros. Esse é um espírito de penina. Gente que tudo que faz precisa dizer para os outros que fez. A gente fala muito de família aqui, né? É o marido que nunca tira o lixo, nunca lava a louça, nunca tira nem a zorba que fica jogada no caminho. No dia que ele faz, ele fica esfregando na cara da esposa. A esposa que nunca, mas o dia que faz, esfrega na cara do marido, ou filhos, e assim sucessivamente. Penina é o espírito de provocação. Ana é o espírito de quebrantamento. Eu não venho para a igreja para provocar ninguém. Eu venho me quebrantar diante de Deus. Essa palavra não tem o intuito de provocar ninguém, apesar dela provocar. Provoca eu e você. Provoca nos tornarmos melhores. Nos provoca sim nos quebrantarmos diante de Deus. Quem está entendendo? Põe o primeiro tópico aí para mim, por favor. Presta atenção nisso. Não permita que nenhuma dor ou humilhação lhe impeça de adorar e servir a Deus. Nele está o amor e a mudança da sua vida. Eu deixei de cultuar, sabe, porque eu estava passando uma crise. Poxa, era quando mais precisava cultuar. Não, eu não consegui vir para a igreja, sabe, porque eu estava nos dias que eu estava meio confuso. Então você teve a brilhante ideia de sair da confusão sozinho. Você falou: Deus, dá licença que eu estou em confusão e pode ser que o Senhor me atrapalhe. Não, sabe o que é, pastor? Eu parei de servir porque eu precisava pôr a minha vida em ordem. E Deus estava atrapalhando você. Ei, a gente comete estupidez da estupidez e o diabo ajuda a gente a crescer. Vou te dizer de novo, o diabo ajuda a crescer. Para a gente pensar que a gente está resolvendo a nossa vida. Que o que nos atrapalhava era servir a Deus. Só que o diabo não é de aliança. Ele é de roubar, matar e destruir. E tudo que ele ajudar a crescer, ele toma. E quando ele toma, ele leva junto um estrago que ele causa. A dor, a humilhação, a falta de alguma coisa. Quantas vezes eu ouvi gente chegar para mim e falar assim: pastor, por que o senhor não faz umas coisas assim na igreja, que aí vai bombar de gente? Quantas? Gente boa, gente bem intencionada, gente de Deus que falou: pastor, o senhor não faz umas campanhas assim? O senhor sabe fazer, que aí o senhor faz? E aí vem... Eu falei: meu irmão, ou minha irmã, se Deus falar comigo eu faço, pode ficar tranquilo. Se eu entender em algum momento em oração que Deus falou: olha, Rogério, faça tal coisa, joia, eu não estou aqui para criticar quem faz, deixa de fazer. Mas eu estou aqui para ouvir Deus, eu preciso ouvir de Deus, que Ele está me mandando fazer. Seja um ato de fé, seja uma campanha, seja um propósito, seja o que for. Eu preciso ter confiança no meu coração, que eu não estou andando pelo braço da carne. Eu quero continuar plantando em território espiritual, em terreno espiritual, porque de terreno espiritual se colhe milagres. De território natural se colhe o natural. A minha vida é uma vida de milagre. Não permito nenhuma dor, humilhação. Eu vou para a igreja, vão ficar olhando para mim, vão zombar de mim. Que cristianismo é esse sem dor? Não falaram para você que o símbolo do cristianismo... Qual é o símbolo do cristianismo? Alguém sabe? É o quê? A cruz. Cruz não é um objeto de enfeite que a gente pendura no brinco, na correntinha e põe não sei aonde ou sei lá o quê. Não estou criticando quem usa, pelo amor de Deus. Estou dizendo que a cruz é um lugar de renúncia, dor, sacrifício, entrega, humilhação. O auge da humilhação era ser morto numa cruz. Jesus não foi para lá por acaso, é porque ele tinha que ser muito humilhado. Qual a maior humilhação que uma pessoa pode ter? Cruz. Então é para a cruz que ele vai. Aí a gente, por pequenas humilhações, vou aparecer assim para os outros. Irmão, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou falando para... Aí chega amanhã, um monte de gente põe assim, posta lá: oi, segundo a palavra de ontem eu vim aqui falar, tive uma briga em casa feia, o bicho está pegando, eu não trabalho agora, mas eu não vou duvidar, eu não vou deixar de crer, eu estou aqui. Não estou falando para se expor, porque a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende tudo errado. Eu não estou falando sobre se expor desnecessariamente, eu estou falando sobre não desonrar
nossa aliança e os nossos compromissos com Deus. Aliança e compromisso com quem, gente? Com Deus, por causa dos dias difíceis. No caso de Ana, foram anos difíceis. Foram o quê? Anos difíceis, anos. E ano após ano, ela está honrando seu compromisso com Deus. Ela está honrando seu compromisso com Deus. Ela está honrando, e Deus diz: aos que me honram, honrarei. Isso é sério que Deus vai dizer justamente para o Eli, cujos filhos se corromperam e Eli não foi firme o bastante. Os que me honram, Eli, eu vou honrar. Eu tinha dito que você, a sua casa andariam diante de mim na minha presença, mas seus filhos, Ofni e Finéias, não podem ser sacerdotes. Quem me honra vai ser honrado, e quem me despreza vai ficar envergonhado. A vergonha, a humilhação, o travar a vida de muitas pessoas não tem a ver com as coisas naturais. Muitas vezes, não é sempre, muitas vezes tem a ver com a postura espiritual que foi abandonada lá atrás, que foi negligenciada lá atrás. Se é tempo de adorar, eu vou adorar. Se é tempo de servir, eu vou servir. Se é tempo de evangelizar, eu vou evangelizar. Se é tempo de amar, eu vou amar. Se é tempo de perdoar, eu vou perdoar. Se é tempo de ser fiel, entregar meu tributo, eu vou. Se é tempo de estender a mão, eu vou estender a mão. Se é tempo de ganhar almas, eu vou ganhar almas. Eu preciso fazer o que Deus está me mandando fazer. Deus está nos dando uma visão. É tempo de florescer e frutificar. Olha o que diz o verso 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana fez o quê? Se levantou. Porque não importa o quão fundo a dor, a humilhação tenha te levado, quem continua indo a Deus vai se levantar. Eu vou dizer de novo, e alguém aqui que precisava pegar essa aqui, vai pegar agora, além dos que já pegaram. Não importa o quão fundo a dor, um pecado, a humilhação, a rejeição, o desrespeito, desonra dos outros, o que o mundo tenha lhe imposto, ou lhe feito, lhe ferido, não importa o quão fundo a situação tenha te levado, quem continua indo buscar, adorar e servir a Deus, vai se levantar. Não diz que será fácil, não diz que será rápido, mas vai se levantar. Por anos Ana foi, e não aconteceu. Mas chegou a hora de acontecer, e se Ana não tivesse ido, exatamente naquele ano, como aquele dia que a gente não orou, como aquele culto que a gente não entregou para Deus, como aquela disposição que a gente não teve em servi-lo, como aquela oferta que Ele chamou e a gente não deu, como aquela pessoa para quem Ele nos mandou anunciar e a gente não anunciou. E por aí vai. Qual é a direção que Deus deu? E nós não estávamos lá. Deuteronômio 28, eu vejo muita gente citar. A Bíblia diz que as bênçãos virão e me alcançarão. Ok, mas diz que isso vai acontecer se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar. É guardar, é praticar, é obedecer, é honrar, mesmo nos dias difíceis. Todos os mandamentos que o Senhor te ordena hoje. O que é isso? É dia a dia. Relacionamento diário. Não são mandamentos estáticos. Deus 10, Deus 400, Deus 700, não é disso que está falando. São direções, instruções para cada dia. E todo dia eu ouço a voz de Deus, eu faço o meu devocional, eu leio a Bíblia, eu oro, eu falo com Deus, e o Espírito Santo fala, faça isso. Ou no primeiro momento parece que não foi muita coisa ali, e de repente vai desenrolando. Irmão, tem dia que a gente começa o dia, abre a Bíblia, e parece que Deus já clareou e falou para a gente tudo que vai ser o dia. E tem dia que parece que não falou nada, que a gente não saiu do lugar, mas aos poucos vai acontecendo. Quem já percebeu isso? Eu estou falando isso porque tem gente que lê a Bíblia e diz assim, eu não sei, o pastor fala de um jeito que parece que ele abre a Bíblia, em casa os anjos vêm, toca trombeta e tudo acontece, e Jesus desce. Não, tem dia que eu abro a Bíblia também, parece que não flui. Tem dia que eu oro e parece que, mas amém, Senhor, eu fiz, eu te adorei, eu entreguei. E aí no decorrer do dia vão acontecendo situações, e o Espírito Santo vai jogando luz, por causa da nossa fidelidade. A bênção vai vir nos alcançar, se estivermos onde Deus mandou estar. Ana estava onde Deus queria que ela estivesse. Irmãos, alguém acha que Ana pegou Deus de surpresa? Hein? Deus já sabia, lá vem a Ana, vem chorando, mas vem honrando a Deus e honrando o marido. Honrando a Deus e ao marido. Mais uma vez vou dizer às mulheres, honrando a Deus e ao marido. E o marido, amando a Deus e amando a esposa.
Eu não vou entrar, não é mérito da mensagem de hoje, por cultura, e errado nunca foi bíblico. Deus nunca quis que o homem tivesse mais de uma mulher. Desde o Gênesis você vê, deixará o homem, seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher. Mas o povo foi se misturando com outras culturas e foram tendo a poligamia como cultura. Tanto que você vai ver, quando Abraão, ele não casou com a Agar, mas teve um filho com ela, deu confusão. Eucana, 2 mulheres, confusão. Irmão, você vai ver a confusão. O Jacó, 2 mulheres, confusão. Não foi ele que escolheu, foi o golpe do tio, confusão. Nunca foi de Deus, nunca foi de Deus. Mas Eucana ama. Eucana dá a Ana seu amor, mais até do que a Penina. Ana, em contrapartida, honra Eucana, mesmo sendo humilhada por Penina. No meio dessa confusão familiar, porque essa família não é modelo no tocante, principalmente a essa questão da poligamia. Mas no tocante ao contexto, dá para tirar boas lições dessa família. Um homem que ama sua esposa, mesmo ela não lhe dando aquilo que um homem do povo de Deus mais esperava: descendência, filhos. Uma mulher que honra o seu marido, mesmo sendo dia após dia provocada por sua rival. Isso não faz ela desonrar seu marido. E ambos não deixam de ir à presença de Deus. Diz então que Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto fazia o quê? Irmão, Deus não é contra ninguém chorar. O problema é quando a gente para de orar. Às vezes o nosso choro vai se misturar com a nossa oração e não vai ser muito compreendido aqui na terra. Mas se o céu continuar compreendendo, fique em paz, continue orando. Enquanto orava ao Senhor, então fez o seguinte voto: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, e se responderes à minha oração, e se me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será o quê? Cortado. Ela derrama sua alma diante de Deus. É incrível a oração de Ana. E ela faz um voto. Deus pediu para Ana alguma coisa? Eclesiastes 5 diz para a gente não ser precipitado com a boca e fazer um voto precipitado. Mas se fez, paga. Está cheio de gente que não está vivendo o que Deus tem para a sua vida, porque está cheio de voto pendente no meio do caminho. Eu vou servir, eu vou fazer, eu vou cuidar, eu vou. A Bíblia diz que se a gente fez um voto, ainda que seja com perdas, com prejuízo, honra o voto que fez. Deus não obriga ninguém a fazer. Gente, quem não tem filho, dizer que vai dar o filho para Deus, entre aspas, tá? No momento ali da emoção, é difícil? Hein? Mas quando aquele bebezinho começa a crescer, fazer gracinha, quando aquele bebezinho fala mamãe, eu não estou falando em entregar para Deus dentro de casa, eu estou falando em entregar para Deus e ele vai para outra cidade, e vai crescer servindo a Deus, e vai crescer servindo as pessoas. Às vezes ele vai ser valorizado, às vezes ele pode ser perseguido. Às vezes ele pode ser mandado preso, porque o Samuel foi sacerdote, mas também foi profeta, e ainda foi juiz, teve o tríplice ministério. Ele pode ser morto por profetizar a verdade, e algum rei não gostar disso. Aqui eu estou indo. É tão simples assim, depois de entregar o filho? Na hora de fazer o voto não tem nada, né? Não tenho filho. Deus, Senhor, me der, eu te dou. Mas e depois que Deus deu? E depois que abriu a boca, que empenhou a palavra? Ana faz algo que muitas pessoas fazem. No desespero de conseguir algo, falam para Deus, prometem mundos e fundos. Mas e depois? Como é que continua essa história? O sonho de Ana, o maior sonho, o maior desejo do coração de Ana, era um filho, era descendência, era frutificar. Ela queria dar fruto. Alguém aqui quer dar fruto para a glória de Deus? E aí Ana, no altar de Deus, não foi em casa, não foi no caminho,
não foi na briga com Penina. E interessante que enquanto Penina provoca Ana, Ana não tem a ideia de oferecer um filho a Deus, de dizer: Deus, me dá que eu te devolvo. Essa ideia só vem diante do altar, sabe por quê? Porque enquanto os nossos olhos estão na provocação, enquanto os nossos olhos estão em quem nos ataca, em quem falou mal de nós, em quem está nos ferindo, em quem nos magoou, a gente não consegue criar nada espiritual. Mas quando a gente tira os olhos da provocação, da humilhação e dos ataques e coloca em Deus, como o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele está falando de socorro, ele precisa de ajuda. De onde vai vir ajuda? No meio dessa crise, dessa humilhação, dessa provocação, ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ana só tem a inspiração de fazer a oração certa, que vai destravar o ventre dela, quando ela tira os olhos de Penina e coloca em Deus. Tira hoje os seus olhos do sofrimento, da humilhação, do que está te faltando, e coloca em Deus, porque Deus vai te inspirar a fazer a oração certa, para destravar, florescer e frutificar para a glória dele. Tira os olhos da crise, põe em Deus. Tira os olhos da dor que te causaram quando te traíram. Tira os olhos da dor de uma perda. Eu não estou dizendo sobre negar o sentimento, eu estou falando sobre parar de regá-lo. Eu tenho 2 jardins. Quantos jardins? 2. E só tenho um copo com água. Um jardim é o da amargura, é do mal que me fizeram, é da perseguição, é da injustiça, é da rejeição, é do abandono, é da traição, é da falta de respeito, de honra, de tudo. E outro jardim é da esperança, é das promessas, é dos sonhos. Esse aqui é tudo fato, já aconteceu. Esse aqui é tudo pela fé. Eu tenho palavras, eu tenho promessas, mas é mas eu só tenho um copo com água. Só dá para regar um jardim. Qual que você escolhe regar? Poucas pessoas responderam, porque tem gente que fala assim: não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. É porque a gente diz que rega ou dá fé. Agora lembra disso amanhã? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A hora que vier a provocação da Penina, deixa eu regar isso aqui, eu vou na força do ódio. Essa pessoa vai pagar caro pelo que me fez. Eu não sou besta de ninguém. A gente precisa continuar regando essa aqui. Senhor, eu ainda não estou vendo mudança. Mas pastor, eu tenho que entender. Eu estou esperando mudança há anos e não vi. Ana também esperava. Agora vamos parar para pensar. A Ana esperava mudança em quem? No marido? Na Penina? Em quem? Nela mesmo. E vinha da parte de quem? De Deus. Alguém já entendeu. A Ana pôde esperar por anos Deus atendê-la, Deus mudar aquela situação. A gente não pode esperar o marido, a esposa, os filhos, os pais. Não vou ficar esperando, isso aí não muda. Cansei de esperar. Imagina a Ana falando: cansei de esperar Deus fazer alguma coisa, Deus não fez. Está doendo, mas está curando. Onde você vai usar essa água? No jardim da realidade dolorosa ou da fé esperançosa? Deus vai lembrar disso. Me lembra disso, Senhor. A gente derrama as nossas forças no lugar errado e depois diz que não tem força para continuar servindo, adorando e sonhando. Paulo ensinou: combati o bom combate. O problema é gastar energia, é gastar sua água, regar tudo, usar tudo que você tem para regar, para nutrir o jardim errado, do mal que nos fizeram, da falta do bem que não veio, da perseguição ou do que for. Ana só vai realinhar sua visão e tira os olhos de Penina, da provocação de Penina, quando ela está no altar de Deus. Ainda que esteja diante de um sacerdote acomodado. Um sacerdote o quê? Porque Eli era um sacerdote acomodado. Não era um sacerdote endemoniado, perturbado. Não, gente, não vamos exagerar. Mas era omisso em relação aos filhos. Eli soube instruir Samuel para servir a Deus.
Eli sabia fazer a coisa certa. O problema de Eli foi colocar os filhos acima de Deus. Por isso a Bíblia diz que se alguém amar qualquer coisa mais do que a Jesus, mais do que ao Senhor, não é digno do reino dele. O problema de Eli foi desalinhar, foi levantar um altar de idolatria aos filhos. Isso vai tirando dele o discernimento. Até quando uma mulher está derramando a alma, ele já não tem discernimento. Cuidado com as idolatrias da vida, elas tiram de nós o discernimento. Eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso conquistar, eu preciso, isso aqui é meu, olha aqui onde eu cheguei, olha a igreja que Deus me deu, olha o carro que Deus me deu, olha o casamento, olha isso, olha aquilo, a nossa família, é nós contra a rapa. Isso rouba o discernimento, desonra a Deus, faz a gente parar de ouvir profeta, sacerdote, faz a gente parar de fazer o pedido certo. A gente começa a pedir por provocação. A gente quer provar para os outros que a gente tinha condições de dar certo por conta própria, quando na verdade Deus nos criou para dar certo na presença dEle, debaixo da graça dEle. Gente, isso é muito sério. E Ana, quando ela realinha a sua visão e tira a visão da provocação de Penina e no altar de Deus ora, chora, derrama a sua alma. Presta atenção que Deus não é contra a gente se derramar, se esvaziar. A dor nos leva a chorar e chore. Mas chore diante de quem vai guardar suas lágrimas no odre e vai responder suas orações. Não fica entregando lágrima para todo mundo. Tem gente que procura um monte de gente para chorar e nunca chora diante de Deus, nada. E pelo amor de Deus, eu não estou falando para você não se abrir com pessoas, mas cuidado. Tem gente que só se abre com gente, e gente errada, que não tem estrutura, ou que está mais doente, ou com mais dor, sofrendo mais do que você. Não vai resolver nem para um nem para o outro. Ela levou para o altar. Pastor, eu preciso falar com alguém. Procure alguém que está no altar. Eu não estou falando no altar aqui fisicamente, não, pastor. Eu estou falando de gente que tem vida no altar, gente que está com a vida diante de Deus, gente que está ouvindo o Espírito Santo, gente que vai te ajudar a guerrear em oração, gente que vai dizer para você sim, mas também vai dizer não. Não só gente que vai concordar, gente que vai dizer, vamos realinhar isso aqui, está um pouco fora de foco, está legal não. Procura, derrama o coração ali, coloca diante de Deus. Aí Deus fala, agora Ana, faz uma oração do seu coração. Aí Ana fala, Senhor, eu já entendi, se o Senhor me dá eu te devolvo. E Deus olha e fala assim, poxa, eu estou precisando substituir, estou com um sacerdote que perdeu o discernimento. E Ana diz, Senhor, eu estou com um ventre que nunca gerou nada. E Deus diz assim, então vamos fazer o seguinte, eu abençoo o seu ventre e você abençoa o meu altar. Olha que incrível. Eu vou dizer de novo e alguém vai entender. Deus entra numa, eu vou usar um termo aqui só para facilitar o entendimento. Deus entra numa aliança, ficou fácil. E Deus entra numa sociedade, numa parceria com Ana. Ana, eu abençoo o teu ventre e você abençoa o meu altar, porque meu altar precisa de alguém que seja bênção. No momento quem está lá não é mais bênção. Você tem coragem, Ana, de dizer, eu tenho, Deus, eu tenho coragem de abençoar o meu útero, que nunca gerou nada? Deus fala, eu tenho condições para fazer isso. Ela fala, então eu sei que vai me doer, mas eu entrego o meu filho para o Senhor. Sabe o que Ana fez? Ela encontrou o caminho para a resposta de Deus. Que nessa manhã eu e você viemos encontrar o caminho para respostas de Deus. Como é que veio esse caminho? Salmo 92, a gente já volta aqui, tá? Segura que a gente já volta no 1 Samuel. Mas vamos no Salmo 92 rapidinho. Verso 12. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano. Não é só grande, forte, com raiz profunda, resistente, busca água lá embaixo, busca água na intimidade, se alimenta. Pois estão plantados onde? Estão plantados onde, gente? Me ajuda? Na casa de quem? Do Senhor. Florescerão nos pátios de nosso Deus, mesmo na velhice, mesmo sendo tarde, mesmo parecendo que não tem mais jeito. O que vão fazer? Produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Aí ainda dirá, anunciarão, o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Presta atenção, isso serve para Ana. Onde que ela floresceu? Na presença do Senhor, na casa do Senhor. Os justos, porém, florescerão
pois estão plantados na casa de Deus, ano após ano, com dor, com humilhação, sabendo que no caminho a Penina ia dizer assim: Ana, me ajuda com as crianças, porque como você não tem filho mesmo, eu preciso arrumar, e tal. Ana, eu vou amamentar, enquanto isso você cuida dos maiores. Ana, como você não tem filho, você pode. Ô Ana, desculpa te pedir de novo, mas é que você não tem filho, né? E você não sabe como é que é, mas você pode. E todo ano, Ana se sujeitava àquilo, porque ela não queria perder um momento na presença de Deus. Quantos cultos você e eu já perdemos na presença de Deus por coisas tão fúteis, tão vergonhosas para nós? Ah não, pastor, é porque eu estava muito cansado. Ok, e escolheu bem Deus para tirar da agenda na semana. Porque a gente não tirou o trabalho mesmo cansado, porque a gente precisa do dinheiro. A gente só esqueceu que é a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. A gente só esqueceu que é Deus que dá o fôlego de vida, força para trabalhar, sabedoria, visão. É Deus que nos dá graça até para sair do emprego ruim para um melhor. É Deus que abençoa o trabalho das nossas mãos. É Deus que abençoa o casamento, os filhos, a casa. E a gente descarta porque a gente julga que Ele entende. Mas Ele não diz que Ele entende tudo. Ele diz que a palavra justifica e a palavra condena. É a palavra a medida, não são sentimentos. Para de criar essa imagem de Deus é movido por sentimentos e tal. Gente, se fosse assim, a gente lê na Bíblia um monte de pecador que parecia bonzinho e se deu mal. Para com essa história. Deus se revela na sua palavra, Ele não está nem além nem aquém dela, está na palavra. Quer saber a medida, quer saber até onde dá para ir, onde não dá? Procure na palavra. Ali está a resposta. Ana entende que ela precisa permanecer, perseverar. Diga permanecer, perseverar. Põe para mim 1 Coríntios 15:58 na Almeida Revista e Corrigida, por favor, Ana. E eu estou pregando a Ana e a Ana aniversarianta está ministrando comigo. Hoje é aniversário da Ana, ela é aniversarianta do dia. Olha lá. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e o quê? Constantes. Diga firmeza e constância. 10 anos da família de Cristo, precisou ter firmeza e constância. Porque o que não faltou foram dores e dificuldades para a gente tentar pensar em desistir, em parar. Alguns pararam, outros continuaram, uns pararam e voltaram, outros estão esperando se Jesus volta antes ou se eles voltam antes, mas a gente continua. Firmes e constantes, sempre entregando o que der, a sobra, o resto, precisa realinhar a visão. Sempre o quê? Abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no... A igreja está me atrapalhando, servir a Deus está atrapalhando. Não, não está. O que está atrapalhando é não se render ao que Deus está falando. Trabalho em Deus não é em vão, a Bíblia diz isso. Eu acredito mais na Bíblia do que na história linda ou triste que você me contar. Não, pastor, deixa eu te contar, pode contar o que você quiser, eu continuo acreditando na Bíblia. Pode passar o dia inteiro tentando me convencer, no final eu vou ficar com a Bíblia. Já estou avisando antes. Porque alguém sempre tem uma história ou muito bonita ou muito trágica, para tentar fazer a gente sair da palavra. Eu não saio. Gente, eu já presenciei, e não é aqui não, tá? Eu vou dar um exemplo agora de situação que nem é aqui, nem tem a ver com essa igreja. Já presenciei gente que era muito amigo, que me chamava de melhor amigo. Meu melhor amigo, meu irmão, melhor amigo. E se distanciou de mim. Porque estava vivendo, ou estava querendo viver fora da presença de Deus. Porque achava que tinha uma justificativa para desonrar um princípio. E não por preconceito, eu disse que a pessoa se afastou, não eu. A pessoa sabia que não dava para falar de projetos fora da palavra com quem vai continuar na palavra. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Falei sobre discriminar alguém. Não dá para eu apresentar para um arquiteto um projeto da construção de um prédio que não tem alicerce. Ele vai dizer, você é louco, você vai matar pessoas aí dentro. Você pode apresentar para quem não entende nada, e ele diz, joia, legal. Por isso que quando alguém quer pecar, procura alguém que não tem muito conhecimento, para fazer umas alianças ruins. Mas na hora que vem o estrago, lá do hospital, todo mundo liga. Sabe para quem ligar, né? Ô pastor, ô pastora, ô irmã Cida, ô Zé,
Ô fulano, ô fulana, sabe? O que que é? Sei. Quando você decidiu tocar a sua vida longe, não dava tempo. Era difícil. Mas agora que a casa caiu, você arrumou tempo, né? A gente arruma tempo, irmão. Ou a gente arruma tempo para cuidar da saúde, ou a gente vai arrumar tempo para tentar consertar as doenças. Eu já cansei de aconselhar pessoas que insistem em andar por conta própria e pagar um preço alto. É alto, hein? A desorganização custa caro. A bagunça custa caro. O pecado custa mais caro ainda. A gente precisa saber que em Deus não é em vão. 1 Coríntios ainda 15:58, põe na NVI também, só por causa de uma palavrinha, inabaláveis. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Firme, constante, inabalável. É isso que Deus quer que a gente seja, para gerar frutos, para florescer. Firme, está doendo, mas eu estou firme com Deus. Porque vamos falar a verdade, a gente sempre vai ficar firme com alguma coisa. Tem gente que é firme com a desculpa, a pessoa é boa em desculpa. Tem gente que é firme com o pecado, a pessoa não larga o pecado, está apaixonado, cabeça virada pelo pecado. Tem gente que é firme com ódio, a pessoa não larga aquele ódio, com orgulho, com a mágoa, a pessoa não larga. Ela perde tudo, mas não abre mão daquilo. Com que ou com quem você quer ser firme na sua vida? Seja firme com Deus. Ana, mais um ano. Eu sei que a Penina vai me irritar, eu sei que ela vai encher a paciência, eu sei que eu vou encontrar gente que eu só encontro uma vez por ano, eles vão perguntar se mais uma vez eu não engravidei, mas eu vou, porque é hora de adorar o meu Deus. Eu vou ser firme em ir para a casa de Deus. Firme, constante e inabalável. Põe para mim o próximo tópico, por favor, Ana. Presta atenção. A perseverança nos mantém em um relacionamento frutífero com quem? Com Deus. Lembra que eu falei que a Ana encontrou um caminho para o coração de Deus, para a resposta de Deus, para o milagre que ela precisava? Primeira coisa que ela encontrou como caminho: perseverança, constância. E a segunda, Salmo 37, verso 4. Salmo 37, que eu amo. Eu falei Salmo 37 semana passada, falou hoje de novo, hein? Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Ou, na Almeida Revista Corrigida, agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Ana buscou em Deus a alegria dela. Eu vou chorando, mas eu vou voltar sorrindo. Ah, irmão, que você e eu continuemos indo para orar, ir para o devocional, ir para a Bíblia, ir para o culto, ir servir a Deus, ainda que chorando, porque aqueles que levam a sua preciosa semente andando e chorando, certamente a Bíblia diz, voltarão com a sua colheita de alegria. Volta, mesmo que esteja doendo. Agora vigia na sua caminhada, não seja uma pessoa rancorosa, frustrada, que vai jogando espinhos no caminho, porque alguém já disse que a gente não sabe se na volta a gente pode estar descalço. Então quem percorre o seu caminho jogando espinhos no chão, na volta pode se ferir. Se eu construir alguma coisa quebrando princípios, eu ainda vou ter que lidar com aqueles princípios depois, e não vou ter o que fazer. Você já viu aquela ilustração do homem, cada um carrega a sua cruz? A Bíblia diz, Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua. E aí tem 3 homens carregando a cruz, e ela fica pesada, cada um carregando a sua. E 2 têm a brilhante ideia de fazer o que com a cruz? Cortar. E quando chega lá na frente, tem um precipício. O primeiro, quando põe a cruz, ela cai no buraco. Ele não consegue ir para o outro lado para ser salvo. O segundo, a mesma coisa. O terceiro está cansado, calejado, transpirou, olha, o homem está. Mas ele põe aquela cruz, ela atravessa de um lado para o outro, ele sobe na cruz e vai para o outro lado. Não adianta cortar da sua agenda o relacionamento com Deus, o tempo com Deus, o servir a Deus, o honrar a Deus. Tudo que a gente cortar e que Deus nos mandou fazer, vai fazer falta nas travessias da vida, nas conquistas da vida. Os espinhos que a gente sai largando pelo caminho vão ferir os nossos pés descalços na volta. A alegria do coração é Deus. Se alegra nele, agrada nele.
O verso 5 diz: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Foi o que Ana fez. Tornará a sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça da sua causa como o sol do meio-dia. Era o que Ana precisava. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com o quê? Paciência. Ela está há anos esperando. Acalma o coração. Não faça mais bobagem. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Fica lá a Penina provocando. Para de pensar em quem te provoca e pensa em Deus que te abençoa. Oh meu Deus, me dá graça por hoje à noite, porque de manhã está demais. Deixa a ira de lado, não se enfureça. Tem gente que vive irado. Se é para ficar irado, fique irado contra o pecado. Não aceito mais você me dominar. Não perca a calma. Isso só lhe trará o quê? Prejuízo. Se Ana tivesse perdido a calma, hein? Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Ana não vai gerar apenas um filho, ela vai gerar uma referência. Ela vai gerar o homem que vai ungir Davi, o maior rei de Israel. Ela vai gerar um homem que vai assumir um tríplice ministério: rei, sacerdote, juiz e profeta. Ela vai gerar um grande milagre. Ela vai gerar um homem de uma mudança de tempo sobre o povo de Israel. Quanta coisa. Põe o tópico para mim, por favor, presta atenção nisso. A gente precisa continuar agradando a Deus, amando a Deus, adorando a Deus mesmo na dor. Enquanto nos entregamos e agradamos a Deus, Ele nos aperfeiçoa para o milagre. Cada ano que Ana ia, ela era aperfeiçoada. Doía, mas ela amadurecia. Doía, mas ela crescia. Doía, mas ela se tornava mais resistente, mais resiliente às dores que a vida impõe a mim e a você. Se nós levarmos a Deus, cada uma delas vai se tornar maturidade, resiliência, experiência, legado, capacidade e habilidade para vivermos os milagres que Deus tem para nós. Não desista agora. Agrade a Deus. Ana encontra o caminho para o coração de Deus. Qual é o caminho? Perseverança e constância e entrega e agradar a Deus. Quem persevera e agrada, recebe. Quem é constante e se entrega, recebe. Vamos voltar lá em 1 Samuel para a gente terminar? Capítulo 1. Sabe, o nosso milagre é gerado na intimidade da adoração, do agradar a Deus, do servir a Deus, da fidelidade, do amor. 1 Samuel capítulo 1, vamos ler de novo o verso 6 e o 7. Diz assim, ó: e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Sabe, o sonho de Ana se tornou realidade porque ela aprendeu a agradar a Deus e desprezar a afronta, desprezar a carne, desprezar o que o mundo tentava impor. Enquanto a gente vê mais preocupado com o mundo do que com Deus, a gente não gera em Deus. Eu vou dizer isso de novo, para a gente não esquecer. Enquanto a gente se preocupar mais com o mundo do que com Deus, a gente não gera para Deus. O marido que casou e está mais preocupado em passar as noites da sua vida com os amigos, ou indo visitar os familiares, do que na intimidade com a sua esposa, ele vai ter filho com ela? Pois é. Quem vive tão preocupado em ser tudo que o mundo é, tem que ser igual ao mundo, tem uma nova tendência, tudo é o mundo, mundo, não gera nada para Deus. Casa sim, tem filhos sim, arruma emprego, monta empresa, serve até no ministério, mas não gera frutos para o reino de Deus. Para gerar fruto para o reino de Deus, precisa ser íntimo, precisa se relacionar na intimidade. Quem aqui tem filhos? Pelo amor de Deus, Deus tenha misericórdia de mim, me dá graça agora. Olha o risco. Se tivesse alguém na bateria agora, eu ia fazer. Seu filho foi gerado em público? Estou falando não é nascimento não, estou falando do momento do ato, sabe, da sementinha ser plantada, o ato sexual. Foi feito em público?
gente, nós vamos ter um filho, vou fazer uma live. Deus me livre, né? Porque eu dar ideia para algum perturbado demoniado. Foi feito em público, mas depois que nasceu todo mundo viu. A sua intimidade, fica tranquilo, ninguém vai ver, nem vai valorizar, nem vai saber. E não é para ver, não é para saber, não é para nada para os outros. Não diz respeito aos outros. Mas quando a tua bênção chegar bonitona, todo mundo vai ver que você esteve na intimidade com Deus. Como é que pode isso? Só pode ter sido na intimidade com Deus. Como é que pode aquilo? Como é que a vida mudou tanto? Só pode ter sido na intimidade com Deus. O que vai mudar na nossa vida, as pessoas vão ter que ver. E não é para exaltação nossa, é para exaltar o nome dEle. Só pode ter sido gerado na intimidade com Deus. Mudança de mentalidade, de temperamento, de caráter, de atitude, de postura, de agenda, de tempo, de prioridade, de respeito, de princípio, de honra. Só pode ter sido gerado da intimidade. Só pode, só pode. O verso 10 diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Interessante que ela não pede vários filhos, ela diz um filho. Ana está disposta a dar para Deus o único que ela poderia ter. Ela não diz: Deus, me dê vários filhos, o primeiro eu te dou. Primícia. Ana não dá primícia, Ana dá tudo. E tem gente brigando por causa de primícia. Nem vou falar de dízimo. Ana diz: Deus, me dá um filho, eu te dou ele inteiro. Quem nos dá a capacidade de trabalhar? Saúde, força, habilidade. E ele fala: vamos manter também a minha obra, não só a sua casa. Quem te deu salvação? E para quem você compartilhou a salvação? Cadê mais um? Porque o que eu recebi eu preciso dar, é cristianismo. Uma igreja cristã. O que recebemos, damos. Pedro e João, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. Alguém aqui foi salvo por Jesus? Estamos entregando isso para quem? Compartilhando com quem? Trazendo mais quem? Alguém já chegou nessa igreja e encontrou, recebeu um lugar limpo? E quantos vieram ajudar a limpar para que outros também recebam? Não vou falar de pintura e outras coisas, né, Zé? Para por aqui. Vamos lá. Versículo 12, aliás. Enquanto ela fazia sua oração, o Senhor Elia observava, viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse o quê? Bêbada. Para de ficar tão preocupado com o que os outros pensam. Preocupado, os outros pensam: se eu vou orar, se eu vou levantar a mão, se eu vou pular, se eu vou dar glória. Eu vejo gente, irmão, que se está aqui na igreja é um perfil, se vai numa igreja que é do outro jeito, é outro perfil, se vai do outro jeito, é outro. Falei: quem você é em Cristo? Óbvio que a gente respeita a doutrina, não estou falando disso. Mas o que eu sou, eu sou. Eu volto sempre no exemplo. Já preguei para milhares de pessoas, por exemplo, e já preguei para uma câmera, para um celular. O resto está do outro lado. Eu sou o mesmo. Você perguntar como eu fico mais feliz? Com mais gente ouvindo, óbvio, mais feliz. Mas também não gosto daquela coisa de plateia, o povo longe, não. Gosto de estar no meio do povo. Mas eu mesmo. Quem você é, quem eu sou. Não importa o que os outros. Até quando vai se embriagar, disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Ela não desrespeitou. Ela não quebrou um princípio porque ela foi julgada. Tem gente que acha que tem o direito de quebrar princípio porque foi mal julgado. Não, o outro errou com você, não precisa errar também. Alguém precisa ficar bem na história. Alguém precisa continuar firme com Jesus, amém? É porque minha mulher, é porque o meu marido, é porque meu pai, é porque minha mãe, é porque meu filho, é porque o pastor, é porque o líder, é porque o obreiro, é porque o ministro de louvor, é porque não sei quem, é porque o chefe, é porque o empregado. Ei! Se eles decidiram quebrar todos os princípios, eu não, eu vou viver com Deus. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz.
disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava como, família de Cristo, triste. Irmãos, enquanto Ana derramava sua alma, Deus trabalhava uma transformação. Ela entrega, ela chega ao ponto da disposição de dizer: Deus, o que eu nem tenho, mas é o que é o mais precioso, o meu maior sonho eu te dou, eu te entrego. A pergunta é: o que nós estamos dispostos a oferecer a Deus? Que tem valor? O que nós estamos dispostos a fazer em favor do nosso milagre? Em Deus, ela teve disposição de fazer o que parecia loucura. O verso 19 diz: na manhã seguinte a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu pedi ao Senhor. Agora presta atenção, que diz que no outro dia eles foram adorar novamente. Diz que Ana novamente ficou chorando e derramando a alma e dizendo: Deus, me dá um filho. Pediu. Agora é hora de adorar e agradecer. Tem gente, irmão, que você acabou de orar, de novo, não dá tempo, a pessoa, toda semente que ela planta, ela arranca. Ela não acredita na semente que plantou. Hoje nós vamos sair daqui cheios de fé na semente que plantamos. E diz ainda o versículo 21. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifício ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá por quanto tempo? Para sempre. Ela se dispôs a fazer do filho dela um sacerdote na casa de Deus. Fez o voto, honra. Põe o tópico aí para mim, por favor, para a gente terminar e orar. Vamos gerar frutos proporcionais à nossa capacidade de perseverar, nos entregar a Deus e suportar provocações. Os frutos são proporcionais. Ela gerou um Samuel. Samuel foi diferenciado, já falei várias vezes hoje aqui. Mas ela suportou uma provocação diferenciada, um tempo de esterilidade diferenciada, e ela fez uma entrega totalmente diferenciada. Senhor, me dá um filho, eu te dou. Tem gente querendo colher a honra, falei algum tempo atrás, de Daniel, o conhecimento de Daniel, mas não entrega disposição, nem de Judas. Porque Judas teve disposição, ele começou a seguir Jesus, ele largou alguma coisa, depois ele se corrompeu no meio do caminho. O que a gente vai gerar é proporcional. Proporcional. Semente dá fruto segundo espécie. Semente de fé, semente de fidelidade, semente de dúvida, semente de infidelidade, semente de honra, de compromisso, semente de desonra, de descompromisso. É proporcional. E para a gente terminar, verso 19 já li, né, até o 22, capítulo 2, verso 1. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos, soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes. Olha só, Ana falando dela mesma. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filho agora tem 7. Ela gerou 7 filhos em um ano. Mas 7 fala sobre o número da... Deus fez uma obra perfeita na minha vida, é o que Ana está dizendo. Não é sobre a quantidade do que eu recebo, é sobre a qualidade do que Deus faz. Ana diz assim: Deus, eu preciso orar e dizer: agora eu sou uma mãe realizada. Tá tudo perfeito. Depois Deus deu mais filhos a ela, tá? Mas nesse momento ela já diz: o meu filho é perfeito, ele vai servir a Deus a vida inteira. Como é que a gente está nomeando os nossos filhos? Samuel já estava servindo a Deus? Não, mas Ana está abrindo a boca para abençoar o seu filho e não amaldiçoar. O meu filho corresponde a 7. O meu filho corresponde a uma obra completa. O meu filho corresponde a uma obra perfeita. Os nossos filhos são obras completas, perfeitas, aperfeiçoadas nas mãos de Deus. Para de amaldiçoar os filhos. Para de lançar pedra de tropeço sobre eles. Samuel ainda nem foi entregue no altar e ela já está profetizando. Ela entendeu o poder das palavras diante de Deus. Se a gente entender o poder das palavras diante de Deus, a gente vai fazer silêncio em alguns momentos e vai falar melhor em outros. Eu precisava ler isso aqui. Eu já queria ter finalizado, mas eu precisava ler isso aqui.
O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas, tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertencem os alicerces da terra e sobre eles firmou o mundo. E aí o verso 12 diz, verso 12: os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor. Agora vem comigo no 22. Eli já estava muito idoso, mas sabia que seus filhos faziam sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha só, por isso lhes disse: ouvi de todo o povo mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons comentários que escutam entre o povo do Senhor. Se alguém pecar contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém pecar contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Agora o 26 para a gente orar. Enquanto isso, o menino Samuel fazia o quê? Crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo... Quem entrega o seu filho, o seu sonho a Deus, não vai perder seu filho para o pecado, para o mundo, para as drogas, para a destruição. Quem entrega o seu filho para Deus, vai colher um filho no altar de Deus. Põe o último tópico, vamos orar. Continue adorando, porque a adoração é intimidade espiritual. E nessa intimidade, florescemos, frutificamos, e o milagre de Deus é gerado. Deus te chamou para gerar. O humilhado vai gerar grandes frutos para a glória de Deus. Quem crê diz? Pode aplaudir a Jesus.